3 horas da madrugada acordado. E quando Deus falou comigo, é isso aqui. Eu falei, obrigado, Jesus. Que eu fiquei orando, pastor, passei por várias áreas da teologia para tentar trazer alguma coisa interessante que fosse ajudar. Passei sobre salvação, sobre libertação, cura, uma série de coisas. Pensei até o Setembro Amarelo, quando o suicídio, falar um pouquinho sobre. Falei, mas meu Deus. E Deus falou comigo, falou, olha, aí eu estava com esse projeto, estava pensando nele, lembrando dele. Deus falou comigo, nós vamos falar sobre projeto. E o projeto que a gente vai falar, durante todos esses dias que nós fomos aqui ministrados, nós ouvimos bastante do o que fazer. Ouvir a voz de Deus, prestar atenção no caminho, andar com Deus, ouvir o seu Espírito, o que fazer. Só que Deus ministrou no meu coração a questão do como fazer. E isso é um negócio interessante, porque quando a gente ouve uma série de informações, fica complicado, igual a gente monta uma coxa de retalhos, a gente entende muito o que está ali, mas como a gente vai viver isso aqui? Como que a gente vai viver isso tudo que está aqui? E pela graça de Deus, nossa igreja, ela fornece para a gente um instrumento, uma ferramenta para isso. E essa ferramenta, ao longo dos anos, atuando na igreja, pregando, caminhando, ouvindo pessoas, nem todo mundo entende a ideia, a concepção macro desse processo. Acredita-se que seja um papel que a gente vai escrever a cartinha para Deus, e como bem disse o pastor Marcelo, é capaz, se a gente não tomar cuidado, vir uma vela de crente isso aqui. Ou então, a gente vai simplesmente dar trabalho para o pastor Ronaldo orar por uma pessoa que nem lembra mais do que pediu. E a gente não pode permitir que isso aconteça. E para não permitir que isso aconteça, a gente tem que saber o como isso aqui funciona. E como funciona de uma forma efetiva, que vai nos ajudar a atingir o propósito pelo qual ela está sendo trazida para nós. E quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, eu comecei a refletir algumas coisas interessantes sobre sonhos. Porque geralmente a gente põe sonhos aqui, né? Escreve nossos sonhos, né? Sonhos, uma casa bacana, carrão joia. A gente quer, né, aumentar nossa capacidade intelectual na questão de leitura, fala, escrita e tal, uma série de coisas. Só que esses sonhos, eles têm que, né, terem um pouco de cautela, porque eles podem se tornar uma ilusão com o tempo. E qual a diferença de sonho e ilusão? O sonho é algo que, quando realizado, é quando você trabalha em prol daquilo que você sonhou. Você age eficaz e efetivamente em cima daquilo que você sonhou. Deus deu um sonho para José, né? Deu um sonho para o faraó. O faraó veio e trouxe o sonho. José entendeu o sonho. Ele entendeu o sonho. Disse, vai ter escassez. Então ele colocou em prática o sonho. Foi ter com a formiga, aprendeu com a formiga que trabalham no verão para comer no inverno. Fez a mesma situação e então deu tudo certo. O povo viveu e foi uma bênção. Então sonhos trabalhados, eles produzem. Deus dá sonho para os seus filhos, amém ou não amém, gente? Para que nós possamos chegar até lá. Só que o problema é que muita gente tem os seus sonhos frustrados. Por quê? Porque acha que o sonho que Deus te dá é para a gente cruzar os braços e esperar acontecer. Como está no nosso hino, ficar deitado em berço esplêndido, só aguardando as águas frescas passarem. E na verdade não é bem assim. E hoje a gente vai falar um pouco de vida aqui. De vida, né? De vida do dia a dia, para facilitar um pouco a nossa jornada, porque a jornada da vida, ela não é uma estrada pavimentada, linda e maravilhosa, isso você vai encontrar no céu, com rua de ouro e tal. Aqui, meu irmão, a estrada da vida, ela é chão esburacado, é terra difícil, tem lombada, tem quebra-mola, tem buraco, curva sinuosa, tem uma série de coisas, e a gente precisa aprender a trafegar nessa vida, caminhar nela, andar por ela de uma forma segura e conforme Deus ele espera. Por quê? Porque na estrada da vida, na estrada do nosso nascer até o dia que a gente morrer,
a gente vai estar em processo de confecção. Pastor, como é que é esse negócio? No dia a dia da nossa existência, nas práticas diárias, no convívio, a gente vai estar participando de um processo que Jeremias bem viu quando Deus vai falar com ele. E o povo de Israel, ele está meio entristecido, porque ninguém se converte com a pregação do homem, o negócio está feio para ele, então ele vai orar a Deus, e Deus vai falar para ele: vai lá na casa do oleiro lá que eu vou te mostrar um trem lá. E ele desce, ele chega na casa do oleiro, está lá o rapaz trabalhando, e um artesão do dia a dia, como se você fosse numa costureira, em algum lugar, ele desce na casa do oleiro. Ele vai na casa do oleiro, o cara está lá com o barro, está moldando o barro, está fazendo o seu trabalho, preparando uma caneca, um vaso, sei lá o que, e de repente o vaso entorta, quebra, dá ruim, e o cara amassa tudo e tal, e põe lá, e fala: poxa vida, não deu certo. E de repente, num exemplo de algo diário, cotidiano, Deus vai falar com Jeremias e dizer: porventura não poderia eu fazer com o povo de Israel igual esse oleiro está fazendo com barro? Só que aí a gente para pensar um pouco nesse aspecto. Como assim, pastor? Primeiro, o barro, ele, naquele cenário, ele não tem escolha, mas nós como barro temos. E na estrada da vida, o nosso Senhor, o artesão maior, ele está nos moldando na jornada. E na nossa relação diária, o grande oleiro, ele está moldando algo em nós. E ele está moldando a imagem de Cristo em nós na estrada. E às vezes, por não sabermos trafegar nessa estrada, o vaso não se permite ser moldado. Ele quebra. E então nós temos que voltar e começar de novo. E aí a vida parece que sempre gira em círculos, quando na verdade ela é uma espiral ascendente, e a gente está sempre em círculo, por quê? Porque não aprendemos a viver. Sempre fazendo a mesma coisa e repetindo os mesmos erros, e o oleiro está moldando, se o vaso não permitiu-se ser moldado, então repete a operação. Então quando a gente olha para dentro desse cenário, a gente tem dois aspectos, né? A gente tem o aspecto de Deus criando em nós uma imagem, uma graça, e sendo formado Cristo em nós no dia a dia, e a gente tem a nossa vida para viver do dia a dia. E aqui está um dos paradoxos complicados da religião, e que muitas vezes a gente luta contra ela. Qual que é? Os extremos. A religião, ela sempre nos leva para os extremos. Isso é um problema, porque ou a pessoa ela é racionalista demais, tudo eu consigo, eu posso, vai dar certo, é comigo, eu resolvo. Ou a pessoa vai para o outro extremo demais, muito espiritual, tudo que faz levanta a mão, espera Deus agir e não faz nada. E todos os extremos têm abismos, e um abismo gera outro. Então a pessoa está sempre se perdendo. E hoje nessa noite, qual que é a proposta? É a gente puxar essa corda para o centro e tentar alinhar essa informação para que de uma forma saudável e segura a gente viva um ano novo e uma vida nova. Porque independente da fase que você está vivendo, tem gente que já está em várias fases, mas tem gente que está começando novos processos, tem gente que já está terminando outros, tem gente que está começando, está no meio do período. Mas nós vamos aprender como lidar com isso, nessas fases da vida, né? Nesses ambientes da vida. Por quê, pastor? Eu posso então, dentro desse cenário, entender que Deus está com boa vontade me moldando para mim viver uma vida abençoada. Em Jeremias 29:11, você vai encontrar o texto dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos que muitas vezes nós não sabemos, mas Deus opera os seus planos em nossas vidas. Nós temos a nossa vida diária, e Deus opera os seus planos em nós através das vidas diárias, porque todas as coisas cooperam para daqueles que amam a Deus. Então Ele está agindo, está operando. Você está dizendo: poxa, então Deus está agindo na minha vida, nas lutas e nas adversidades. Está, Ele está moldando em você algo lindo. Ele está moldando algo maravilhoso em você. A pérola está sendo moldada, né? A madrepérola está sendo moldada dentro da ostra, e a gente não está nem percebendo. Daqui a pouco, quando for ver aquele grande dia, está lá a pedra preciosa em nós formada. E Ele diz: eu sei os planos que eu tenho para você, de fazer você prosperar. Olha que coisa maravilhosa, de te fazer prosperar e de não lhes causar dano. A gente tem um pouco de dificuldade quando uma pessoa fala assim: eu quero o seu bem.
Aí fala assim, eu quero o meu bem, mas até que ponto? Até o ponto de não querer o teu mal. Eu quero o teu bem e também não quero o teu mal. Porque tem gente que quer o teu bem até que o bem dela não seja tocado. Mas Deus diz, eu quero o teu bem e não quero o teu mal. Então eu estou seguro. Eu estou seguro. E ele diz, eu tenho planos para ir, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, a princípio, nós entendemos a questão dos extremos, a questão da centralização e a questão da vontade de Deus. Joia. Só que agora eu quero chamar vocês como irmãos para uma conversa na cozinha agora. Onde nós vamos ter entre irmãos um bate-papo. Que dentro desse cenário é algo que está bem, quase que estruturado para as nossas necessidades da jornada. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente tem alguns textos muito, assim, importantes para os nossos dias a dia. E que às vezes eles saltam os olhos, né? E tem um texto bíblico muito bacana, que é o texto que está em Lucas 14, 28. A Niriam está pregando comigo lá. Então vamos junto para o primeiro. Lucas 14, 28 diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Todo projeto, por exemplo, da igreja aqui, um dia foi um sonho. E depois foi conversado com um profissional da área de engenharia ou arquitetura, foi desenhado a planta, foi calculado o projeto, foi visto se é possível, e então foi iniciado as obras com documentação, recurso, uma série de coisas aí, que é o padrão de uma obra de engenharia. E quando a gente entende que esse é um padrão que a gente tem, é o mesmo que o Senhor Jesus está falando aqui. É o mesmo cenário. Ele está usando na questão de você saber se você vai aceitar a vida no Evangelho, os cálculos que você precisa fazer para isso, para que você não saia e Deus se arrependa. Só que a gente pode transportar isso para outro cenário, para os cenários da nossa vida. E quando a gente olha para esse ambiente, a gente vê que o Senhor está dizendo, você vai começar algo novo na tua vida? Projete. Não saia fazendo as coisas de qualquer maneira, não. Não saia fazendo as coisas na impulsividade. Não saia querendo demonstrar para outros ou para as suas vaidades ou medos que você quer fazer alguma coisa. Entenda o que você está fazendo. Faça de uma forma coerente. E ele diz que a pessoa que vai fazer um projeto tem que sentar, fazer os cálculos, pensar sobre o assunto, meditar sobre o assunto. E quando nós estamos diante dessa oportunidade de 12 dias com o nosso projeto na mão, a gente não pode simplesmente escrever um projeto para a nossa vida, que é algo poderoso, que vai direcionar um caminho para a nossa existência, na qual Deus formará em nós um ser espiritual cada vez mais robusto, mais cheio de presença, sem a gente pensar no que a gente está fazendo. Se a gente pensar de uma forma coerente no que a gente está fazendo e colocar no papel, colocar aqui, algo que a gente simplesmente acha assim, não, isso aqui é bonito, não. E quando ele diz fazer o cálculo, ele vai então mostrar para nós que não é só para mostrar que você sabe fazer matemática, você sabe fazer cálculos e projeções, não. Porque o que nós fazemos, as decisões que tomamos, elas refletem a glória de Deus. Elas servem para glorificar a Deus. E aí o camarada vai lá, ele vai dizer que vai construir uma casa. Deus é comigo, eu sou da Igreja Viver em Cristo do pastor Ronaldo, pastor Marcelo, e eu vou comprar uma casa lá de R$1 milhão, e eu vou fazer, e vou acontecer, e vende carro, e vende isso, e na hora que dá entrada na primeira parcela, depois não consegue pagar mais. Era Deus, e agora é quem? E aí quem está de fora olha assim, ué, mas seu Deus não é poderoso? Porque se nós não entendermos os impactos que as nossas ações têm com relação à glória de Deus, a gente nunca vai viver o que Deus tem para nós. Nunca vamos viver isso. Existe uma importante análise disso quando Jesus está fazendo. A gente vai ver isso aqui bastante em curso de gestão e administração, esse versículo.
Esse versículo aqui. E quando a gente olha para isso, né, quando a gente olha para esse cenário de projetar, criar, fazer, sonhar, lembra dos extremos, amém? Não vamos para o religioso demais para não cair no buraco da religiosidade, não vamos para o extremo do racionalismo demais para não cair no abismo de lá. A gente está no meio do caminho, vamos só dosar essa informação. Agora, vamos lá para o próximo. A gente tem alguns cuidados importantes que precisamos tomar nessa jornada aí, né? Primeiro, é que todo o projeto precisa ser estabelecido pela graça de Deus. Todo o projeto, todo projeto tem que ser estabelecido pela graça de Deus. Colossenses 3,17 diz que tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, seja em atitude, seja em compromisso, seja o que for que você fizer, as coisas que você agir, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ponto. É essa a ideia. Eu vou fazer, vou estar correndo, estar trabalhando e sonhando e tal. Então tudo que eu vou fazer vai render glória a Deus? Vai. Então tem que ter essa premissa. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Ah, pastor, mas isso é muito forte. Você tem que pôr um versículo bíblico aí para me ajudar. Eu coloco então Jeremias 12. Jeremias pregou para toda a gente, fez e aconteceu, fez campanha, fez churrasco para a turma e ninguém foi na pregação dele. Então ele chega a Deus e fala: justo seria eu, Senhor, se questionasse os teus juízos. Mas não é isso que eu vou fazer. Vamos bater um papo aqui. Olha, ninguém me atende, ninguém ouve palavras minhas. Ninguém atende, ninguém ouve, ninguém está aqui nem aí para nada. Eu estou sofrendo, o senhor não está vendo? Então Deus olha para Jeremias e diz assim: olha, se tão somente numa casa de paz você está tranquilo, o que vai acontecer quando o Jordão encher? Se correndo com homens você já está cansado, o que vai acontecer quando eu chamar você para correr com cavalos na corrida da excelência da vida? E aí ele olha e diz assim: eixe, acho que eu falei demais. Ele volta para trás, opa, e segue, e vai seguir a vida dele para lá. Porque às vezes a gente coloca um drama, a gente põe um draminha na vida para a gente chorar, porque a gente é acostumado a fazer, às vezes, uma atitude meio que infantil das nossas emoções, de fazer um drama, de tentar chamar a atenção de Deus por dó. Deus olha para você e fala: filhão, você tem tudo na mão, segue em frente aí, levanta a cabeça, você não está enxergando o que você tem pela frente aí, meu. Olha aí para frente, vamos avançar, vamos seguir. Outra coisa, a gente precisa tomar cuidado com a ansiedade. Cuidado com a ansiedade. Assim como a semeadura, todo projeto tem fases. Ele tem um processo de amadurecimento. A Bíblia diz: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Está demorando, não está dando certo, será que vai funcionar? Aí a gente vai tomar uma decisão e erra. Não estava projetado tomar essa decisão, mas você decidiu tomar, tomou e errou. Não estava no escopo do projeto fazer isso aqui, se a gente fez porque achou que ia ajudar Deus. Um dia um homem achou que ia ajudar o profeta, porque o profeta perdeu a hora, estava fazendo uma reunião, sei lá o que aí, e de repente ele perdeu a hora. E eles perdeu a hora, o rei lá querendo fazer com o povo e tal, vamos fazer esse sacrifício, sei o que, e vamos pôr para rodar, porque eu tenho que ir embora, tem reunião. E aí então ele decidiu fazer o sacrifício. E quando o profeta chega, pronto, falou: o que foi que você fez aí? Não, eu já tentei antecipar aqui, melhorar o negócio, porque o povo estava resmungando, não sei o quê. Ele disse assim: não, meu, Deus, ele tem prazer naquele que obedece, não naquele que fica. Não tem desculpa. Então a gente precisa amadurecer isso, amadurecer essa realidade para a nossa vida. Outra coisa, a gente tem que ter cuidado para que a obra que estamos realizando não tome o lugar que não é dela. Aquilo que a gente está fazendo não tome o lugar que não é dela. Porque isso é uma coisa que acontece muito nas igrejas por aí. Aqui não, mas por aí acontece. A gente tem que manter cada coisa no seu lugar. Um dia um homem olha muito rico, no conto de Jesus, um homem muito rico, farta-te minha alma de tudo que tem. Olha um celeiro maravilhoso. Está lá o pessoal tudo olhando lá, cheio de inveja, diz: farta-te minha alma de tudo que tem, e tal, por conta da riqueza que ele tem, e tudo maravilhoso. E então Jesus ele diz assim: ei, peraí, deixa eu falar uma coisa para você. E continuou Deus e lhe disse: insensato, tolo,
essa noite vão pedir a sua vida. E quem vai ficar com tudo isso que você preparou aí? Os extremos. Então vai com calma. A gente está marchando, mas tem que ir com calma. A gente está indo, mas tem que ir com cautela. A gente tem que apreciar a paisagem, não querer possuir a paisagem, né? A gente tem que olhar isso de você. A gente olha para estar viajando para um lugar muito bonito. A gente fala, nossa, que lugar bonito, eu quero isso aqui para mim. Não, você está passando, olha, você admira, passa e vai embora. Porque você não vai ver ali. É uma passagem, a gente é peregrino nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. E esse sentimento de exílio que muitas vezes ele vem em nós, que a gente não se sente confortável em ambientes novos do nosso dia a dia, é comum. Só que assim como Deus falou para o povo que estava no exílio na Babilônia, ei, para de graça, planta, colhe, rega, faz a vida produzir, faz o negócio dar certo aí, porque vai funcionar, logo logo você está aqui. Mas faz o negócio andar aí. Amém? E agora nós vamos para conselhos práticos para uma jornada segura. Conselhos práticos para uma jornada segura. Quem está entendendo, diga amém. Partindo do princípio da fala de Jesus para as nossas vidas, né? Eu entendo que Deus, Ele nos orienta a tirar as ideias do campo imaginário e trazer essas ideias para o campo físico. Tirar as ideias dos sonhos, que Deus tem te dado sonho, irmão, tem ou não tem dado? Deus tem te dado sonhos, Deus tem falado com você, e está na hora de tirar esses sonhos do campo da imaginação e trazer eles para o mundo físico, projetar os sonhos, escrever, não sei se o seu está assim, mas daqui a pouco o meu vai estar um pouquinho mais aqui, eu vou precisar talvez até de outra folha, porque a gente tem sonhos, e esse projeto ele é importante para nós, e a gente tem a validade de Deus. Uma vez Deus vai falar com Jó algo muito bonito em Jó 22, 28, quando ele diz, o que você decidir vai ser feito, o que você decidir vai ser feito, e a luz brilhará no seu caminho. Nós cantamos aqui que a luz vai brilhar, e a luz brilhará no seu caminho. Olha que coisa interessante. Então temos de Deus o sim, né? Todas as coisas, a de Deus nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Não é isso que está escrito no texto? E quando a gente olha para esse cenário, a gente tem que agora fincar algumas estacas aqui, e essa conversa vai ficar um bate-papo bem legal. A gente tem que fincar algumas estacas, e essas estacas às vezes vai dar um choquinho na gente, uns pequenos, outros maior um pouquinho, mas é uma verdade que a gente precisa entender. Quando a gente coloca aqui no nosso projeto de vida, casa, eu quero um carro, um curso superior, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, Deus não faz carro. Quem faz carro é a Chevrolet, é a Volks, é a Ford, a Fiat. Deus não faz carro, né? Ah, mas eu quero uma casa. Deus não tem construtora. Não tem construtora. A gente tem que entender isso. Ah, pastor, mas poxa vida, eu coloquei. Deus não tem construtora. Não tem. Deus, ele fornece matéria-prima. A terra para tirar o minério e fazer a chapa. Sabedoria para o homem para extrair o petróleo e fazer a borracha. Deus dá sabedoria ao homem para ele remanufaturar as propriedades naturais dessa terra para poder delas gerar. Ele fala, pastor, mas eu não sei fabricar carro, eu não sei fabricar iPhone, eu não sei fazer isso. Então nós vamos tentar mostrar como é que isso funciona. A gente não faz isso, mas Deus deu sabedoria para alguém ir lá e fazer. E da mesma forma que Deus deu sabedoria para alguém trabalhar, suar, estudar, correr atrás e produzir aquilo, para que isso possa ser trazido ao mercado para o nosso conforto, Deus também nos dá sabedoria para produzir algo, fazer algo, para que a gente conquiste o recurso para poder chegar lá. Porque quando Deus fala de fartura na Bíblia, né, o pastor Alex bem falou aqui, Deus fala de fartura, Deus não fala que vai ter carro, casa, vai ter isso e aquilo lá para o povo de Israel. Deus fala assim, vai ter legume, vai ter vaca no curral, vai ter abóbora lá na... Vai ter, fica tranquilo. Por quê? Porque eu vou mandar chuva, a terra vai ficar jóia. Porque Ele vai dar condições para que nós possamos juntamente operar com Ele, e aí a bênção se manifesta. É uma obra de mão dupla, é uma obra operacionada entre ambos. Deus, e quando a bênção não vem, não tem carro, fecha a montadora, não é isso. Quando a bênção não vem, Deus seca o céu, as vacas não dão cria, e aí não tem matéria-prima para a gente usar aquilo que Ele colocou em nós para produzir e viver a riqueza.
isso. Então, quando a gente entende essa questão, a gente vai começar a projetar. Agora a nossa mentalidade ela vai mudando agora. Poxa vida, então eu não posso só cruzar os braços e esperar, eu tenho responsabilidade com isso aqui. Nossa, eu não posso só viver no oba-oba, eu tenho que pôr esse negócio para andar, porque é a minha vida. Irmão, se a sua vida, se a minha vida, ela não é importante o suficiente para mim parar, projetar e começar a verificar os pontos que eu preciso avaliar e melhorar, o que é importante então? O que é importante? Né? Porque é a minha vida, é a sua vida, é o que é o presente de Deus para nós, a nossa vida. Né? Então a gente precisa entender. Só que para isso, né, a gente tem a importância do planejamento. Né, Níriam? Vamos lá. A importância do planejamento. Importância do planejamento. Por que o planejamento, de eu planejar isso aqui é importante? Primeiro, para saber se aquilo que estou planejando de fato é o que eu quero. Quantas pessoas já foram numa loja, passaram um tempão, compraram a roupa, gastaram, pagaram o maior dinheiro. Quando chega em casa, na hora de vestir, fala, ih, não... Hã? Ah, eu quero comprar aquele carro, aquele negócio. Aí você vai, trabalha, rala, vai lá e compra. Na hora que você vai lá, mas não era tudo isso que eu achei que era. Então, quando você projeta, você vai lá, faz o test drive, senta, olha, vê se é isso mesmo. Se não é, você vai lá, veste, põe umas fotos, tira. Opa, não é isso aqui não. Você vai. Então, o projeto serve para isso, facilita a vida. Outra coisa, saber se o tempo que vamos demorar para conseguir é satisfatório. Pastor, se o tempo é satisfatório, claro, porque tem coisas que a gente vai começar a fazer agora. Por quê? Porque eu quero que daqui 2 anos, eu preciso ter essa formação para daqui 2 anos já engatar na oportunidade que vai ter lá, porque vai ter lá. Só que aí a minha formação leva 4 anos. Ah não, mas eu vou fazer porque vão mostrar o meu esforço. Fala, ué, mas não tem que ser 4 anos, tem que ter 2. 2 para 4 não cabe. Lá, e quando chega lá você não vai ter condição e tal, mas, poxa vida, mas... Aí você acaba perdendo. Avalia, vai dar tempo, vai ser necessário, o tempo vai ajudar, vai ser bom, vai ser ruim, vai ter sobra, não vai. O projeto serve para isso. Serve para saber também se é possível. Ah, pastor, eu estou desempregado, tem 1 ano, recebendo bolsa, não sei o que aí. Só que eu coloquei que eu quero ter uma Ferrari vermelha. E o pastor Ronaldo falou que tem fé para isso e eu vou ter. Eu vou fazer meu projeto. Aí ele vai lá, R$1.000 de aluguel, coloca lá 300, 600 reais de compra, telefone, internet, isso e aquilo. Aí no final das contas do auxílio, sobra R$200. Ele falou que ia pagar a Ferrari até o final do ano. Vai dar, irmão? Então o projeto serve para mostrar que é inviável. E a gente não começa as coisas que a gente não é capaz de acabar. Isso é muito sério. Isso é muito sério para a nossa vida. Isso é muito importante. Outra coisa, saber o quanto, né, de recurso a gente vai usar. O quanto de recurso. Olha a casa do rapaz lá que o senhor falou. Começou, aí não terminou. Aí a turma olha lá e fala assim, ué, mas cadê o cara que está morando? Chegou aí com um caminhão, parou todas as coisas aí, falou que Deus estava abençoando, e aquela coisa, daqui a pouco está lá, morando de favor na casa de alguém lá, porque não projetou direito. Equilíbrio. Não, porque Deus vai fazer, Deus falou que vai fazer. Irmão, cuidado. Não coloque Deus em equação que não é para Ele entrar. Quando a gente está na faculdade é uma coisa terrível, física, coisa terrível. Você está lá e aí você olha lá e tem, aí o professor passa lá, o carro a movimento tantos por hora, o outro a tantos por hora, quanto que vai se encontrar e não sei o quê, e tem um monte de fórmula lá. E qual fórmula usar? Aí você vai tentando. Qual que parecer mais razoável, você põe lá. Não sei se alguém consegue entender isso, mas... Aí... Ah, não, foi perto. Faltou 2 km por hora. Perdeu, errou. E quando a gente vê que a gente vai gastar o recurso, a gente vai gastar o recurso, vai gastar o tempo, vai gastar... Irmãos... Num projeto de vida, a gente não gasta só tempo, a gente não gasta só dinheiro,
a gente também tem um gasto pesado das nossas emoções. A gente tem um gasto pesado de relações com pessoas. E se os nossos projetos não forem bem avaliados, as nossas relações e com as pessoas que a gente tem perto e as nossas emoções, eles não vão dar certo. Então tem que ver se a gente tem tarimba, tem bala na agulha para custear os nossos projetos, né? E o último, saber se o nosso projeto ele glorifica a Deus, ou esse projeto é para você falar para os seus vizinhos que você tem mais dinheiro que ele. A rua inteira trocou de carro, todo mundo com carro agora mais de 150 mil, o meu é 70, não pode, eu tenho que... Prendeu com quem isso aí, meu irmão? Não pode, né? Não pode. Tomar cuidado. Ah, pastor, mas eu quero. Tudo bem, né? Mas pode ser que dê um problema, né? Aí a gente sai da fase teórica. Essa é a fase teórica de projetar, olhar, raciocinar, arriscar, pensar. Aí a gente vai então passar para a parte prática, porque agora é a hora gostosa do negócio, né? Agora é a hora gostosa do negócio. E eu vou correr para dar tempo. O pastor falou que não pode passar das 10h30, tem que ir rápido, né? A parte prática é a hora de pôr a mão na massa, regaçar as mangas e fazer o negócio acontecer. A gente tem que entender a importância de agir, irmão. De agir, de fazer, de tirar do papel, fazer esse negócio aqui sair daqui, criar vida, dar vida para ele, né? Fazer acontecer. E isso é necessário uma ação coordenada em cima daquilo que a gente projetou, que a gente pensou, né? E dentro desse ambiente a gente precisa ter uma noção clara de qual a motivação disso. A motivação ela tem que ser clara, muito clara. Sabe por quê? Porque se eu for perguntar, a gente vai escrever aqui um monte de coisa aqui, beleza. Quando chegar lá no mês de fevereiro, no mês 15, se alguém perguntar, você lembra que você escreveu lá? Eu não. Palmeiras ganhou a copinha, agora nós estamos aí de novo, tem reforço para o Palmeiras, e aí nós vamos indo. E aí os projetos, não, irmão, o projeto Deus vai abençoando, a gente vai seguindo. Não, irmão, essa marola aí não rola não. Não rola não. É a nossa vida que a gente está falando aqui. É da nossa vida que a gente está falando aqui. A gente levava ela no banho-maria até ontem, hoje não dá mais não. Agora está na hora da gente, junto com Deus, construir essa estrutura, né? Que está sendo feita na estrada. Porque se não trabalhamos para os nossos projetos, mano, outros... Essa aqui é interessante. Se eu não trabalho em prol dos meus projetos, outros utilizam a minha ociosidade para viver os projetos deles. Eu não... Ah, pastor, dá um exemplo claro. Sim, é verdade. Você colocou o seu projeto de vida que você quer fazer uma graduação. Oh, legal. Poxa vida, nota 10. Só que ao invés de você ir lá, se esforçar, ir atrás, ir lá fazer a matrícula, correr, ir atrás do materialzinho, todo dia ir lá à noite e tal, sentar no banquinho, ouvir lá o professor falando. Você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou para a Netflix, irmão. Você está lá na Netflix lá. Aí o cara que fez o filme, o streaming, ele tira proveito de você, da sua ociosidade, ganha dinheiro em cima de você, e você está perdendo a tua vida porque deixou de correr atrás. E aí no final, Deus não mudou minha vida, todo ano é a mesma coisa, todo ano, claro que é a mesma coisa. É claro que é a mesma coisa, e isso é quase lógico. E eu falei, meu Deus, eu estou pregando uma lógica, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí vem a pastora Rosana sair e diz assim, o óbvio tem que ser dito. Eu falei, opa, então é de Deus isso aqui, vamos embora, né? E porque se a gente olha para esse cenário e a gente não põe a mão na massa, a gente vive uma vida igual planta. Pastor, igual planta? É. Fica parada lá, aí chove, sol. Aí, pastor, traz isso para a nossa vida. Sim, vou trazer para a tua vida. É um lugar comum que só a rotina a abastece. Você paga conta de água, luz, imposto, paga seu carro, combustível, trabalhou para pagar o mês. E entra janeiro, mesma coisa, fevereiro, a mesma coisa, daí março, mesma coisa, dezembro, mesma coisa, o ano inteiro é a mesma coisa. E quando a gente olha esse mesma coisa, não é que é ruim nem é bom, ele é estagnado. Porque dentro do que é bom, não tem nenhuma curva para ascendência. Não tem nenhuma curva de melhoria, não tem nenhuma curva em função daquilo que o Senhor tem para nós. Os planos que eu tenho para você são de bênção. Projetos são de bênção. Não é para você viver a mesma coisa, é para viver cada dia de glória, hein? Crescendo, avançando,
sonhando, trazendo condições, fazendo as coisas avançar, usando a sabedoria que é dada a nós de graça para produzir, né? Então a gente não vive uma vida vegetando, uma vida de planta, mas a gente vive uma vida operacionando aquilo que Deus colocou em nós, aquilo que o Senhor colocou em nós, e Deus nos chamou para isso, amém ou não amém, gente? Deus nos chamou para isso, para tornar o espaço onde a gente está melhor. Pastor, traz um versículo bíblico, que eu gosto de Bíblia. A gente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. A gente foi chamado para isso, né? E essa que é a questão. E aí você tem as vantagens, né? As vantagens e as oportunidades. Pode voltar lá um pouquinho lá, faz favor, Líria. O anterior, isso. Quando você produz, quando você trabalha, quando você age em função, isso gera algumas coisas interessantes para nós. Ela gera satisfação, senso de pertencimento. Eu faço parte disso, eu estou envolvido nisso. Qual foi a vez que nós fizemos parte assim, de algo que saísse da nossa rotina e dizer assim, ó, eu faço parte desse projeto, eu faço parte desse sonho, eu faço parte desse trabalho, eu faço parte disso aqui, eu sou integrante, membro desse negócio, eu estou aqui, eu vou fazer o negócio. Qual foi a última vez que a gente sentiu a energia correndo, de entender que as nossas forças não são suficientes, mas a graça demandada é que vai fazer a gente conseguir cumprir com aquilo que a gente está se propondo a fazer e dizer, obrigado Deus, deu certo, chegamos lá. Porque Provérbios 13:12 ele diz que a esperança que se retarda deixa o coração doente. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Ah, não deu, ah, não foi, ah, não sei o que. Então o coração vai adoecendo. O coração vai entristecendo, vai se fechando. Mas ele diz também, mas o anseio satisfeito, o desejo satisfeito é a árvore da vida. Quando você vê um negócio acontecendo, aquele negócio te dá energia, te dá vida, te mostra o caminho para continuar seguindo. E a cada etapa concluída, a gente se motiva para a próxima. E para a próxima, e para a próxima. E dentro desse cenário que a gente entende, a gente vê o amor revelado de Deus nas nossas vidas, nessa jornada. Vê o amor revelado de Deus na jornada. Quando o pastor entregou esse projeto, eu estava sentado ali com a minha esposa, eu conversei com ela. Desde setembro do ano passado, eu saí do emprego e estava fazendo aquilo que hoje proponho na pregação, trabalhando. Qual que é o trabalho daquele que está procurando emprego? Procurar emprego. Então, atuando, agências, São Paulo, Itaquá, Suzano, Mogi, Guarulhos, mandei mais de 100 currículos via internet, fora os que registrei pela casa, correndo atrás, porque eu tenho que semear, sim ou não? O meu papel é esse é o meu papel. Aí, eu orando a Deus todo dia, Pai, obrigado pela oportunidade. Pai, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. E quando nós recebemos esse papel do nosso projeto, eu falei com a minha esposa quando a gente estava saindo. Eu falei, sabe qual que é o meu projeto, o primeiro que eu vou escrever? Ela falou, não. Ela falou, antes de eu subir para pregar, que vai ser daqui uma semana, eu quero estar empregado. E eu recebi ontem o aval da empresa para já levar os documentos para começar a semana que vem já. Isso é testemunho de que quando você entende que existe a necessidade, existe a tormenta, e Deus faz seu caminho na tormenta, e existem os tempos difíceis, mas independente se o tempo é bom, se o tempo é ruim, se é sol, se é chuva, o Deus ele é o mesmo. Deus não está de guarda-chuva tampando você para não te ver, ele é o mesmo. O que muda é as nossas reações diante do ambiente instável. E quando nós damos condição para isso, meu irmão, você vai ser chamado para descer do barco, vai pisar nas águas e vai caminhar. Ah, pastor, mas eu estou afundando, é natural, não esquenta a cabeça. A gente dá umas falhadas de vez em quando. Mas a gente precisa voltar atrás, dar um passo para trás, pedir perdão, Senhor, me ajuda. E continuar seguindo e avançando, irmão. E avançando. Amém ou não amém? A gente tem que lembrar de algumas coisas importantes. Irmão, cuidado com a distração. Cuidado com a distração na execução do seu planejamento. Cuidado com a distração. Quem observa o vento nunca semeia, e o que olha para as nuvens nunca cega.
Esses dias eu estava lá em casa tem um escritório onde eu faço meus trabalhos, e ele tem uma janela, e às vezes eu estou lá na janela e tem alguma coisinha para fazer do lado de fora no quintal, eu olho na janela, está aquela nuvem armando uma chuva, eu falo, acho que não vou fazer nada não, vai chover, e aí não chove, e aí você fala, perdi a oportunidade, vai ficar para amanhã, aí amanhã você arruma outra coisa para fazer, quando você for ver não fez nada, e esse tempo que a gente fica em casa, a gente dá às vezes uma relaxada um pouco nas coisas, né? E aí essa semana minha esposa viu que eu estou um pouco meio que relaxado, ela falou, está procrastinando muito. Irmão, quando eu ouvi isso, eu falei, eita Jeová, opa, já fui na loja, já comprei uma lata de tinta, já fui lá, arrumei a parede da sala, já pintei, já arrumei a pedra que ela queria, já vamos começar a fazer os negócios, porque foi um choque. Deus falou, acorda aí, campeão, o que está fazendo aí, baixou a guarda. O negócio é, você não é assim, você não é desse jeito, por que você está agora, está esmorecendo? Porque a gente às vezes se perde com as distrações. Outra coisa, se começou, irmão, termina. Se começou alguma coisa, termina o que você começou, né? Agora, porém, esse texto está falando de oferta. Olha que coisa interessante. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento. Se você teve vontade de fazer, entendeu de Deus que era importante e começou a fazer, termina. E eu pego o exemplo da lata de tinta de novo. Ah não, eu estou pintar aqui minha casa e tal, fazendo não sei o quê. Aí você vai lá, cata a lata de tinta e vai lá e põe um rolinho e começa a pintar a parede e vai. Aí daqui a pouco você escuta alguém chamando lá na rua, vê um cara com uma gaiola de passarinho, você larga lá e vai lá com a gaiola de passarinho, e a tinta já seca, e daqui a pouco você vai falar de futebol, e vamos lá, e a mulher já chuta a lata, já dá aquele negócio em casa, aí você fala, quer saber, não pinto mais nada. Aí quando você chega na casa da pessoa, está lá a parede, um lado pintado, outro lado sem pintar, e aquele negócio fala, o que foi que aconteceu? Não, isso aqui é assim mesmo, irmão. Não é, irmão, começou, termina. Se a coisa é simples, mas vamos levantar essa régua. Você começou num processo de revitalização do seu lar, de reestruturação da sua família, e você está empenhando, investindo valores emocionais gigantescos, mas chega um determinado momento e você diz, não quer saber, não quero mais fazer nada disso. Você para o projeto no meio do caminho. Se começou, precisa terminar, para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus opere. E por último, mais uma vez a gente tem que controlar a ansiedade, que os pensamentos do diligente tende só para abundância. Irmão, quem é diligente tende para abundância, não tem jeito. Se você é uma pessoa controlada, que projeta, que idealiza, que vai para o negócio certinho, a abundância de Deus está vindo sobre a tua vida. Não adianta achar que você é desregulado, descomprometido, não sabe fazer organização, que as coisas vão dar certo, que não vai. Não vai. O pastor estava ministrando aqui no último dia do Crawl, né? Estava ministrando aqui, eu vim aqui no dia aqui, estava ali sentado. Eu gosto muito de ouvir sentado ali. Deus fala muito comigo. E falando sobre sementes, sobre celeiro e tal. E aí ele falou que Deus se transborda o celeiro. E eu com aquele negócio na cabeça, que eu sempre gosto muito de pensar sobre a vida com a relação ao evangelho. E eu falei, Senhor, mas tem tanta gente que aprende, sabe, mas vive uma vida difícil, apertada. O negócio não vai de jeito nenhum. Sabe o que Deus falou comigo, eu sentado ali? Deus falou comigo, eu tenho um compromisso em encher o celeiro, não em consertar o celeiro. O meu compromisso é encher, não consertar. Se você não conserta o seu celeiro para parar, para que as coisas comecem a acumular e você viver uma vida abastada, a responsabilidade não é minha, ela é sua. Então não adianta reclamar. Ah, Deus não opera, Ele faz, mas eu não faço a minha parte, Ele não faz a dele. Ele faz a dele, vai fazendo. Ele é fiel mesmo quando eu não sou, só que eu não vejo a fidelidade, as coisas dele acontecendo, porque a minha parte não está feita, não está rodando. Ah, pastor, mas eu creio num milagre. Irmão, milagre na Bíblia é exceção, não é regra. Só existe milagre na vida das pessoas quando alguma coisa saiu fora do eixo. Só, fora isso não é vida diária, é dia a dia. O resto é só quando alguma coisa saiu fora do errado e o rapaz morreu lá. Poxa vida, vamos lá, tira a pedra lá. Ah, acabou agora o rapaz que fez a administração do casamento aqui, errou a medida, convidou gente a mais, Jesus veio com seus discípulos que não era para ter vindo, acabou, e agora o que vai fazer? Aí vai na demanda, vamos nessa.
Mas ele já olha para a mãe dele e diz assim: o que eu tenho contigo, mulher? Não chegou minha hora ainda não, vai cuidar aí dos negócios para lá que eu estou aqui com a turma. É exceção, não é regra. E quando a gente fala de vida, da nossa vida, do que a gente precisa fazer dia a dia, quando a gente precisa de muito milagre, é sinal que as regras estão meio que complicadas. Os princípios estão meio balançados. Quem entende isso? E eu quero partir já indo para o final. É o último ponto, que é a questão da revisão. Irmão, cada ponto desse aqui a gente podia falar aqui bastante tempo. Mas vou tentar liberar aqui 10 horas mesmo. Revisão. Mentira, brincadeira. Olha que coisa interessante. A gente precisa agora verificar se o que a gente fez está certo. Sim ou não? A Bíblia, ela conta para nós no Calvário algo muito bonito. Triste, mas uma imagem bonita de vida. Okay? De vida. Lá no Calvário a gente tem 3 elementos lá que estão lá pendurados na cruz. Cristo ao centro, à direita, segundo a cultura católica, Dimas, e a gente tem também o bandido da esquerda, que está lá pendurado. E a vida desses 3, a vida demonstrada nessas 3 cruzes que estão ali, é algo importante para nós avaliarmos. Por exemplo, na questão de vida, você tem o bandido da esquerda, que ele começou mal e terminou mal. O da direita começou mal e terminou bem. E Cristo, que começou bem e terminou bem. E dentro desse cenário, quem somos nós na linha da vida? Talvez podíamos ter começado mal, mas a gente tem tudo para terminar bem, porque Ele morreu por nós. Ele estava lá no centro da cruz, lá dando para a gente oportunidade para terminar bem. Só que isso depende da gente. Só que quando a gente vai fazer o nosso projeto de vida, pode acontecer que talvez, irmão, isso acontece com quem? Você imaginou, o rapaz está na faculdade, 4 anos, 5 especialização, né, Renatão? Está lá 5 anos lá estudando, aí o pessoal fala assim: você vai construir um prédio. Opa, é comigo. Na hora que ele cata lá, ele começa a fazer os cálculos, é o calculista. Ele vai, o cálculo, projeções, não sei o que, software daqui, da lá, e vai indo, e daqui a pouco, irmão, na hora que está tudo funcionando, tudo jóia, aí o cara vai falar assim: olha, na planta aqui, ó, a gente precisa colocar uma porta ali. O cara fala: porta onde? Aí tem uma viga passando ali. Mas aqui eu coloquei uma viga. Ué, mas era para ter uma porta? Não, mas eu coloquei uma viga e agora? Agora vai fazer o quê? A gente às vezes erra. Tanto estudo, tanto consciência, a gente erra às vezes. Às vezes. Você imagina, com coisa que a gente está calculando, com calculadora, com informação, com software, a gente às vezes erra. Imagina na vida que a gente pressupõe algumas coisas. A gente pode errar também. De fazer uma projeção e não dar tão certo. Não funcionar tão legal conforme a gente esperava. E, puxa vida, e agora? A gente precisa entender que nós somos criaturas perfectíveis, né? Como a pastora Rosana ministrou aqui. Nós estamos em desenvolvimento. E quando a gente põe no papel o que o Senhor nos orientou, o que a gente sentiu vontade de fazer e de rodar, a gente vai precisar fazer uma revisão. Só que aí deu ruim, e agora o que a gente vai fazer? A gente precisa ter a capacidade de ser, sabe, humano, de ser humano, para interpretar os limites e dizer: eu preciso voltar, que isso aqui não está certo. E eu quero entrar um pouquinho mais fundo um pouco nessa ideia junto contigo sobre vida, porque a gente precisa ser capaz de avaliar se de fato temos condições de remediar aquilo que a gente está fazendo. A gente tem capacidade de remediar o imprevisto sem precisar abortar a ideia, sem precisar parar aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque tem coisa que a gente está investindo tanto, que se a gente não parar para perceber, a gente vai à falência e o que a gente fez não termina. A gente vai à falência e o que a gente está projetando, está trabalhando, não termina. A gente exaure as nossas forças emocionais, forças psicológicas, força física, os recursos de pessoas, recursos financeiros, exaure tudo e a gente não consegue mais continuar. Porque a gente não foi capaz de entender que aquilo estava demais. Exemplo, né?
Eu, ano passado, fiz uma cirurgia para você colocar uma prótese na perna. Eu estava correndo, precisando perder peso. Aí eu pergunto, quem não está, né? Só as mulheres que não estão, mas os homens, todos nós estamos, né? E aí eu estava no projeto. E eu tinha feito um projeto de emagrecer ao longo desse período. Só que no meio do meu projeto de emagrecer, o que aconteceu? Eu fiquei doente. E o projeto precisou ser aborto? Naquele momento. Dava para continuar? Não dava. Meu investimento físico, meu investimento emocional, meu investimento na questão de alimentação, tudo, irmão, parou. E eu precisei parar por conta daquilo. Ah, pastor, mas foi só uma sessão no período. Ok, mas pode ser que não, né? Não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso saber lidar com isso. Saber lidar com essa situação. Ser capaz de avaliar essa condição. Um exemplo, agora para todos nós, está lá a senhora, né? A jovem está lá, recém-casada, doida, está lá na academia, treinando, fazendo exercício, agora vai virar bodybuilding, está aquela coisa toda, de repente chega em casa e ela está com a cabeça nisso, está com a mente nisso, comprou as coisas, está tudo certo, está beleza. Aí quando chega ela se sente um enjoo, sente um negócio complicado, daqui a pouco quando ela vai ver, está grávida. A cabeça estava toda voltada para a área de ginástica e tal, agora está grávida. É um problema? Claro que não. Para mim e para o marido dela, mas talvez para ela seja. Que não vai saber lidar mentalmente com isso. Porque os planos dela tomou ela de um jeito que ela se viu mergulhada dentro desse cenário. Então ela precisa aprender a lidar com isso. Amém, gente? E para a gente ir para o encerramento, agora é de verdade. Pastor, quando fala indo para o encerramento, falta meia hora ainda. Bom, guarda essa frase contigo, né? Guarde essa frase contigo, uma antes, por favor. Tem coisas que a persistência, que persistir, tem coisas que persistir, ela não é persistência, é teimosia. Muito cuidado com isso. Tem coisas que se você teima em persistir, não é que você está persistindo, é porque você é teimoso. Porque você já viu que todo o cenário está dizendo que não dá. E a gente está querendo fazer. Por exemplo, o pai e a mãe. Vida tranquila, só que decidiram construir uma casa de padrão alto. O pai agora precisa de 2 empregos, igual o pai do Cris. A mulher também precisa de 2 empregos. Vão ter que trabalhar em turnos revezados, porque o terreno é tanto, a casa é tanto, tudo é caro. Então eles vão começar a trabalhar, porque decidiram juntos construir um lar. De um padrão mais alto para melhorar a vida. Só que agora, tamanha demanda, que a mãe não reconhece mais o filho vive sozinho, o pai não tem contato mais com o filho, pouco com a esposa, e eles investiram dinheiro, tempo, recurso emocional, recurso físico, recurso mental, tudo que eles investiram, estão quase se exaurindo. Aí no final das contas, eles têm uma casa, mas não têm um lar. Deu certo o projeto? Não deu certo, porque não era esse o propósito. Então precisa se avaliar isso. E eu encerro com esse último item dizendo para você o seguinte: entendeu? Deu certo? Aproveite a jornada, irmão. Aproveita a jornada. Porque daí para frente, irmão, você coloca esses princípios para a sua vida financeira, coloca esses princípios para a sua vida da saúde, coloca esses princípios para a sua vida intelectual, ministerial, para a sua vida espiritual. Você põe para todos os princípios, você usa essas estratégias. E aí você aproveita que com a decisão de nos comprometermos com a nossa jornada, a gente planeja, a gente age, a gente enfrenta os desafios no longo do caminho, supera o obstáculo com sabedoria e agora estamos prontos para viver uma vida extraordinária. E aí a gente vai entender quando o pastor fala assim: Deus tem uma bênção para você. Você levanta a mão e glória a Deus, porque você sabe que a bênção não é o que flui só do céu. Porque hoje em dia do céu muitas vezes está caindo chuva e alguns aviões aí que está complicado o negócio. Mas Deus, Ele manda para nós a sua bênção, só que a bênção ela manifesta no agir. No agir. E quando eu decido agir, Ele manifesta: ah, pastor, mas eu creio no milagre. Lembre-se que milagres são exceções, não é regra. Por que isso, pastor? Porque isso a gente vai viver um cumprimento do mandamento. Eu falei que nós somos mordomos. E para finalizar, a recompensa para os fiéis. E o Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel.
sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito, e esse te colocarei, é você agindo e Deus operando, você agindo, Deus operando, você agindo, Deus operando. Amém ou não amém? Faz sentido? Eu tenho certeza que a sua vida em 2025 vai ser uma vida transformadora. Sua vida em 2025 vai ser uma vida de sucesso. Vai ser uma vida que as pessoas vão olhar para você e vai escrever uma história. Se alguém fosse redigir a sua história, ia falar: em Judá nasceu isso, nasceu fulano, ciclano, beltrano, eutrano, e Maria, que foi mais ilustre que suas irmãs, conforme a história de Jabes, porque orou, pediu para Deus alargar as suas fronteiras, pediu para que do mal não fosse aflito, regaçou as mangas e creu no que Deus falou, trabalhando. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e que Deus os abençoe.